Eu sou Tatiana Duarte, eu sou coordenadora pedagógica do programa CCBB Educativo Arte e Educação em Brasília. E nessa edição do Com a Palavra eu tenho o prazer de receber Iana Tamayo, que é artista visual, curadora, pesquisadora e educadora, sócia fundadora da NAVE, Espaço Autônomo de Arte, onde desenvolveu projetos de pesquisa e formação em arte, curadoria e execução de exposições de 2015 a 2019. Desde 2000, trabalha em diferentes frentes no campo da arte e sua prática como artista se associa às práticas educativas e curatoriais, ao pensar sobre as diferentes instâncias de diálogo com os públicos e a esfera pública. Também foi coordenadora do programa CCBB Educativo Arte e Educação em Brasília, de 2018 a 2020. Olá, meu nome é Iana Tamayo. Eu vou convidar vocês agora para uma visita ao Museu Banco do Brasil, que fica no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Eu queria começar essa visita chamando vocês para olhar para o nome dessa coleção, desse museu, que se chama Acervos do Brasil, para a gente pensar um pouco sobre a ideia de acervo. O que quer dizer um acervo? Um acervo museológico, um acervo pessoal, um patrimônio de alguém, né? Em geral, são coisas, uma coleção é algo que a gente considera precioso de se guardar, uma memória que pode ser compartilhada com mais pessoas, né? Algo que é importante. No caso dessa coleção, do modernismo brasileiro, são obras adquiridas principalmente a partir da década de 60 no Brasil, quando o Brasil já tinha uma vanguarda moderna consolidada. É interessante pensar que essa história de um Brasil moderno, ela também envolve o nascimento do Banco do Brasil, que é uma instituição, né, nacional. E então essas instituições elas começam a se consolidar, a se fortalecer, uma certa estrutura de país começa a se consolidar com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, que transforma o Brasil numa sede da coroa portuguesa. Antes disso, essa preocupação ela não era tão evidente assim, né? Então essa presença ela realmente muda as condições da vida social no Brasil. Havia uma configuração política que exigia que se desenvolvessem estratégias para criar essa coesão num país continental como o Brasil, culturalmente muito diverso, e a gente poderia até dizer disperso, né? Pelo processo de colonização, origem social, histórica do país. Então é interessante a gente trazer essa discussão para o modernismo, por quê? Comparando com o que vem a ser o modernismo, né? O modernismo na Europa se tratou de um movimento que tentava acompanhar as mudanças na vida social, econômica, né? Assim, as mudanças tecnológicas que estavam acontecendo no Ocidente naquele momento. Então, a modernização da vida seria essa adaptação de uma vida cotidiana a uma mudança da vida social, a uma industrialização que estavam voltadas ao alcance de um objetivo e de uma certa noção de progresso e desenvolvimento. Essa noção ela vai ser incorporada pelos países, ela vai ser introjetada também nos países que vão ser colonizados por essas metrópoles. Então, com a chegada da família real portuguesa no Brasil, essa exigência, essa demanda de que o país se adaptasse a um certo modo de vida e acolhesse essa demanda por um desenvolvimento progressista, industrial, urbanizado, ela chega com muita força. 100 anos depois da independência do Brasil, a gente tem a Semana de Arte Moderna de 1922. É muito pouco tempo, mas essa urgência de fazer uma independência cultural, ela aparece com muita força, principalmente entre artistas que estavam, de alguma maneira, conectados a essas rupturas de cânones que estavam acontecendo no contexto europeu. Então, a gente tem aqui atrás da gente, uma obra do Di Cavalcanti, uma obra da Djanira. Di Cavalcanti é um dos expoentes do modernismo brasileiro, acho que talvez nessa coleção a figura mais emblemática, porque ele vai ser um dos idealizadores da Semana de 22 e um dos artistas que vai pontuar e trazer para a gente esses sentidos de brasilidade que até hoje são muito presentes na nossa cultura, né? O Di Cavalcanti, a gente pode dizer que ele vai ser um dos responsáveis
lá atrás, um pouco pelo que a gente vai começar a entender por tropicalismo. Di Cavalcanti vai participar da Semana de 22, vai ser um dos idealizadores da Semana de 22, ele que faz o catálogo e o cartaz da mostra. E aqui a gente tem talvez uma das obras mais emblemáticas da coleção, porque o Di Cavalcanti ele vai trazer na obra dele essa busca por um sentido afetivo, tanto da natureza quanto das expressões da festa, do prazer. Tem um erotismo que nasce aqui muito específico, que vários outros artistas vão se relacionar com ele, uma determinada maneira de se relacionar com a imagem da mulher. As pessoas, né, do Rio de Janeiro, ele vai trazer o samba para a obra dele. Então, assim, realmente Di Cavalcanti vai ser um artista importante para trazer para primeiro plano essas expressões culturais, né, que no início do século ainda eram consideradas separadas, né, ser uma cultura separada. Então, o modernismo, uma cultura separada, a cultura popular ainda estava separada dessa cultura de elite. E os artistas modernos vão em busca dessa imagem, né, dessa imagem de nação. Uma imagem de nação precisa de uma imagem de povo. Então, quem é o povo? Quem somos nós? Esses artistas vão estar preocupados com isso. E Di Cavalcanti, nessa busca, vai atrás dessas representações, né? Então, aqui a gente tem uma pintura do Di Cavalcanti, de 63, ela não tem título, mas ela é bastante emblemática e se relaciona com muitas obras dele que vão trazer o samba, que vão trazer a mulher brasileira. É interessante a gente pensar também como o Di Cavalcanti foi importante para o nosso maior expoente da arquitetura moderna, que é Oscar Niemeyer, que dizia que fazia uma arquitetura da natureza, que era sobre a natureza, que era a curva da mulher brasileira. Acho que hoje são expressões que podem ser bastante discutidas, que a gente pode pensar muito sobre os efeitos que ela tem também na nossa cultura, não apenas positivos, mas que naquele momento eram muito importantes para consolidar um sentido de pertencimento e de afeto pelo lugar. E acho que isso acabou acontecendo. Outra coisa que a gente pode falar também como essa expressão do Di Cavalcanti ajudou a fortalecer também uma certa ideia de paisagem, de identidade com uma paisagem tropical, né? Que acho que durante muito tempo pode ter sido mal vista. A colônia como esse lugar perigoso, a natureza sempre como um lugar perigoso, né? E o modernismo vai transformar isso. Então são escolhas muito pontuais de produções muito significativas, né? E regionalizadas também. Então é interessante pensar isso, que a busca por esse acervos do Brasil que o Museu BB traz aqui para gente, realmente é um acervo que expressa essa diversidade de produção que a gente tinha em alguns grupos artísticos espalhados pelo país. E o Di Cavalcanti vai ser um artista importante para poder consolidar o que a gente conhece depois como a Tropicália, uma certa forma de estar no mundo, né? Vai reivindicar uma outra velocidade das coisas, uma outra perspectiva de estar no mundo, que não necessariamente uma forma tão identificada com a maneira ocidental ou a maneira europeia que era tão presente, né, e tão forte até o início do século XX, de maneira geral. Um outro artista importante para a gente conversar aqui, que faz parte da coleção, é o Caribé, que é um artista argentino que vai se radicar em Salvador, na Bahia, e ele é tão emblemático, talvez, quanto o Di Cavalcanti no contexto de Salvador, por ser um artista que vai conseguir representar muito bem uma certa ideia de movimento, de um ambiente cultural na Bahia. É um artista que vai se identificar muito com a cultura local, com a religiosidade, com o candomblé. É um artista que ele vai ter uma experiência de vida na infância no Brasil, depois ele retorna, e entre idas e vindas ele vai morar em vários lugares, vai passar por vários lugares do mundo, e vai ser um artista que vai ter muita identificação com outras culturas. E quando ele chega na Bahia, realmente ele se encontra naquele lugar e vai criar relações também que são muito importantes se a gente for pensar no contexto de consolidação do modernismo, porque vai ser, por exemplo, amigo de Jorge Amado, né? Jorge Amado, na literatura, é um artista
muito expressivo, é um escritor muito expressivo para o que a gente entende assim, da consolidação de uma identidade, né? Uma identidade baiana, da gente pensar nesse pertencimento a um determinado lugar que tem uma religiosidade que vai resultar desse encontro de culturas abrupto, nada pacífico, né? entre a colonização portuguesa, as pessoas vindas de África. Mas são artistas, né, escritores, artistas intelectuais que vão conseguir forjar, criar esse solo que vai trazer uma coesão simbólica muito importante para o que a gente entende hoje como uma cultura, como parte de uma cultura brasileira, né? E o Caribé vai ser um pintor que, apesar de não se considerar um pintor social, né, acho que ele se colocava dessa maneira, sempre negou isso, mas vai ser um pintor que não vai ser nunca um pintor de paisagem, né? A gente vai conhecer muito das obras dele. São ilustrações, por exemplo, que estão nos livros, nas obras de Jorge Amado e que ajudaram a fazer com que as obras de Jorge Amado fossem ainda mais conhecidas no mundo todo, porque Caribé já era um artista de expressão internacional. Vai ser um artista que vai conseguir representar de uma maneira muito sintética, que também é uma característica da pintura, da figuração dessa época, né? Alguns artistas vão buscar esse movimento de síntese que estava muito espelhado, inclusive, se a gente for pensar em um determinado momento da produção de Picasso ou de Brancusi, muito espelhado na produção da arte africana. Né? Então, o Caribé vai ser um artista que vai estar muito afinado com essa representação, com a representação dos povos afro-brasileiros, né? E com essa síntese do movimento da vida, do movimento da festa, do movimento do trabalho, do movimento do povo desse lugar. Então, aqui a gente tem uma obra de 87, se eu não me engano, Caribé acho que faleceu 10 anos depois, mas é uma obra muito, muito próxima de várias obras que o Caribé já tinha produzido, entre murais, pinturas, aquarelas, ilustrações, né? E que representa um pouco essa vida cotidiana, essa vida em movimento, né? Então é interessante, a gente pode refletir sobre o que essas imagens estão fazendo aqui, né? Assim, por que a gente se identifica tanto com o trabalho, o esforço, a festa, a religiosidade do povo, né? E aonde estavam essas pessoas, né? Quem eram essas pessoas? Aonde estavam essas pessoas? Não eram exatamente elas que estavam produzindo essas imagens de si. Isso é uma questão também para a gente pensar. Essas narrativas do povo não vinham sendo produzidas ou não estavam circulando a partir do que a gente está entendendo como povo, né? Então aqui são artistas que eram parte de uma elite, que estavam conectadas a uma produção crítica do espaço moderno, do espaço da linguagem, mas é interessante pensar como muitas formulações sobre essa noção de lugar, de identidade, foi muito importante para alguns artistas argentinos e uruguaios. Por exemplo, Joaquim Torres Garcia, que é um artista muito importante para o modernismo no Uruguai, foi um dos fundadores de uma ideia da Escuela del Sur, que é muito conhecida, que tem aquele em que o mapa, né, tem um desenho, um croquis, que ele desenha o mapa da América do Sul voltada de cabeça para baixo, né, pensando nessa orientação norte e sul, né, ele coloca que o sul, ele propõe a ideia do sul ser o nosso norte. Isso é muito interessante, ele estava propondo ali algo que ainda, eu acho que agora talvez mais do que nunca, a gente vem pensando, né, esse sentido de orientação, de onde ele vem, né? Esse sentido de orientação sobre quem somos nós, de onde ele veio, né? Nessa fundação de uma identificação moderna dos países que foram colônias, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar sobre essas coisas, né? E o Caribé, assim como o Di Cavalcanti, eram artistas que estavam preocupados em encontrar essa imagem de identificação, porque também se identificavam afetivamente com aquele lugar, percebiam que ali estavam acontecendo coisas, que existia uma força muito grande no povo. Então, acho que a reflexão que a gente pode trazer aqui é o que
o que dessas identidades a gente consegue perceber como potências que podem existir no futuro, né? Aqui a gente está falando de artistas que viveram no passado, tentando inventar uma identidade para o futuro, né? Assim, um Brasil moderno, como podemos ser uma nação moderna. Então, acho que eram artistas que também tinham alguma dificuldade em olhar para os incômodos desse passado. Nossa origem, ela tem muitas imagens incômodas, muitas imagens para as quais a gente muitas vezes não gosta de olhar, que tem a ver com os processos de dominação colonial. Mas elas são muito presentes. Então, é interessante a gente olhar para essas obras pensando como que elas apontam para o futuro. Agora a gente pode falar um pouco, acho que abrir uma discussão para tentar se aproximar um pouco mais do pensamento que vem com a abstração geométrica para o campo, principalmente, né, o campo da pintura, mas que vai se expressar de maneira muito contundente através da nossa arquitetura. E como que a gente estabelece essas relações, né? A gente está aqui na frente de vários projetos e gravuras de Atos Bulcão, que é um artista muito significativo para Brasília, porque fez muitas obras de valor integrativo entre a arquitetura, a paisagem, né, o espaço de maneira geral. Então, são obras consideradas integrativas, né? Eram obras abstratas, geométricas, que estavam pensando de maneira mais total, né? Assim, tanto o espaço quanto a paisagem, a relação com a arquitetura, com esse espaço criado pela arquitetura. Atos Bulcão é um artista que se aproxima um pouco dos artistas que a gente considera dentro do modernismo brasileiro como os nossos artistas concretos, né? E o concretismo, ele chega no Brasil também, acho que toda a influência modernista, o movimento modernista no Brasil, ele vai surgir a partir dessa ressonância europeia. A gente ainda estava muito sob a influência da Europa, principalmente da França, então assim, realmente a gente não deixa de estar, as nossas elites artísticas da época não deixam de estar sempre buscando, a partir do que estão dizendo os europeus, né, tentar entender como o Brasil poderia elaborar a sua própria narrativa de nação moderna, entendendo o que estava acontecendo no mundo, né? Não foi diferente com o concretismo. As pinturas que a gente já falou um pouco, né? O trabalho do Di Cavalcanti, a importância de um trabalho feito pelo Di Cavalcanti, pelo Caribé, um artista também como Portinari. Então, o que acontece? A gente vai ter aí, pela década de 40, mais ou menos, um desgaste dessa figuração. Por quê? Existe um certo cansaço ou um questionamento que vai partir dessas elites artísticas da época, que vai pensar justamente que essa nação moderna não deveria estar encenando ou reencenando essas imagens de um Brasil considerado arcaico. Então, essa discussão sobre a abstração, ela começa a ascender muito no final da década de 40, principalmente entre artistas de São Paulo e Rio de Janeiro, que vão ter um contato com o neoplasticismo holandês, mas é a partir do contato com o concretismo suíço, na figura do Max Bill, que essa vertente ela vai se fortalecer. E como que ela ganha ressonância, como que ela reverbera nos artistas da época? A gente estava no final da década de 40, nesse momento de efervescência, é um momento também de fortalecimento de algumas instituições, é um momento em que são fundados os Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo, em 1948, e numa visita de Max Bill ao Brasil, ele vai falar sobre um certo sentimento relacionado à forma geométrica e da possibilidade do infinito dentro da matemática. Assim, ele vai trazer a possibilidade de pensar essa forma racionalizada, essa forma geométrica como uma forma de pensar também uma certa ordem do espaço social. Isso é um pensamento que é muito presente na década de 30 na Europa, principalmente se a gente for pensar lá atrás na Bauhaus, o que era a Bauhaus. A Bauhaus foi uma reunião desses pensamentos sobre a forma, de pensar numa democratização da plasticidade, né, de uma estética que pudesse ser universal, né, se acreditava muito que existia, de fato, um sujeito universal. E então essas foram utopias, né, de início do século, europeias,
que reverberaram muito aqui no final da década de 40 no Brasil, pensando que poderia ser uma chance da gente conseguir ordenar coisas que a gente não tinha conseguido ainda ver amalgamadas nesse espírito moderno. Então é um momento muito rico de produção intelectual, é um momento rico também em que a gente tinha uma conjuntura política em que várias pessoas estavam interessadas em repensar esse modelo de desenvolvimento. E era um momento também que a gente tinha a ascensão de um arquiteto discípulo do Le Corbusier, que era Oscar Niemeyer. Então, assim, a geometria ela vai chegar como uma espécie de solução simbólica, assim. Então, das nossas vanguardas, e é curioso que aqui a gente tem, acho que realmente o mais expressivo é o Atos Bulcão na sua relação forte com Brasília, né? Mas dentro das vanguardas artísticas no Brasil, vai ser realmente um movimento mais expressivo, né? E segundo o Frederico Moraes, o neoconcretismo seria o ápice e a implosão do concretismo, porque seria essa última tentativa de formulação de sociedade, assim, a partir da forma, né? Como se a forma estética pudesse dar forma à sociedade. Mas é um movimento muito importante, porque a partir daí a gente pode entender essa união de poderes, né? E também entre esses intelectuais e os artistas, né? Então, política, economia, intelectualidade, classe artística. Né? E sem essa união, Brasília jamais poderia existir, né? Então foi isso que também deu impulso à construção de Brasília, um projeto tão audacioso e atípico como a cidade, considerada a cidade modernista. Então, o Atos Bulcão, a gente tem aqui são gravuras, né, de vários projetos de azulejaria, de obras integrativas na cidade, e que trazem um pouco desse pensamento, né? Desse pensamento que queria pensar a cidade junto com as suas possibilidades estéticas, de reorganização, de chamar o olhar também para o cotidiano, né? O Atos Bulcão ele trazia também essa possibilidade de várias organizações, ele criava um padrão que poderia ser montado e organizado de diversas formas diferentes, né, nas superfícies dos edifícios, dos pilotis. Então é uma memória muito forte. Quem vive ou quem já passou por Brasília já deve ter cruzado com uma obra do Atos Bulcão. Vamos falar agora um pouco da Djanira da Mota e Silva, uma artista brasileira, também considerada uma artista modernista, mas que durante muito tempo talvez tenha sido tratada de uma maneira, categorizada de uma maneira que hoje a gente entende que não faz mais muito sentido, né? Assim, ela durante muito tempo foi considerada como uma pintora naif, como se fosse, né, uma pintura ingênua. E são categorias que a gente pode pensar hoje mesmo, se são válidas, né, para o mundo, como a gente pensa hoje sobre essa hierarquização de saberes, essa hierarquização de conhecimento sobre o mundo. Então, durante muito tempo, talvez por ser mulher também, a Djanira foi considerada como uma pintora ingênua. Quando a gente conhece, se aproxima um pouco mais da obra dela, a gente percebe que ela não tinha, né, que não faz sentido essa categorização. A Djanira foi uma artista que durante muito tempo realmente ela se engajou em conhecer de perto, né, assim, a vida das pessoas no campo. É uma pessoa que se interessou profundamente pelo trabalho no ambiente rural, pela religiosidade, pelas práticas, pelos hábitos, pelos costumes, e representou isso de uma forma muito própria, que não tinha nada a ver com o heroísmo de alguns pintores, né, que traziam essa figura de uma alteridade para um lugar exaltado, enaltecido, né, mas que tinha essa contradição com a realidade daquele personagem na vida cotidiana dele, né? Então, assim, é interessante pensar sobre isso também, como a Djanira retratou essas pessoas no seu cotidiano a gente pode tentar entender como uma espécie de descrição mesmo, né? Assim, mais serena desse cotidiano, com um respeito e uma afetividade que a gente via realmente uma proximidade com uma realidade que estava ali, né? Então a Djanira ela se interessou muito pelo universo do trabalho,
pelos mineradores. Então ela foi atrás de entender, né, assim, esse cotidiano do trabalho, o universo do trabalho. Então uma outra pintura que está ali do lado da pintura do Di Cavalcanti representa um pouco isso, né, esse universo, o universo do trabalho feminino, o universo do trabalho nas minas, o trabalho da colheita, a religiosidade, a complexidade da religiosidade, a cultura popular, as festividades, né? Mas é de uma maneira muito própria e muito serena, e talvez durante muito tempo isso tenha parecido ingênuo. Hoje, acho que a Djanira, a gente consegue perceber essa seriedade ou essa profundidade da obra dela. E aqui a gente tem uma obra que muito provavelmente foi um estudo para o painel Santa Bárbara. O painel Santa Bárbara foi uma obra projetada para a Capela do Túnel Santa Bárbara, no Rio de Janeiro. O Túnel Santa Bárbara, ele é uma obra super importante de modernização da cidade do Rio de Janeiro, né? Se a gente está falando de modernismo e de modernização da vida brasileira, essas reformas urbanísticas elas foram muito significativas para dar sentido a isso. Mas é curioso pensar, né, tanto na trajetória da Djanira, nessa proximidade com o universo das pessoas, dos trabalhadores, né, assim, esse engajamento com a vida mesmo, no seu interior, nessa proximidade. A Djanira foi convidada a fazer esse painel da capela do túnel de Santa Bárbara após um acidente trágico, que foi o deslizamento do túnel enquanto os trabalhadores estavam lá dentro. Então 18 operários morreram nessa obra e a Djanira foi convidada a fazer esse painel que retrata Santa Bárbara. Santa Bárbara, a história de Santa Bárbara é uma história bem terrível, mas basicamente ela foi punida pelo pai, ela foi trancada numa torre para não se converter ao cristianismo, né? Ela viveu no ano 3, numa região que hoje é a Turquia, mas que na época estava dominada pelo Império Romano. Então o pai não queria que ela se convertesse ao cristianismo, e ela era uma mulher muito bonita, então ela foi trancada dentro de uma torre e privada dessa vida em sociedade. Mas todo esse esforço do pai não teve muito efeito, ela se converteu ao cristianismo e foi decapitada pelo pai. E o pai morreu com um raio, né? Então essa relação de Santa Bárbara com os raios, as tempestades, e ser também uma santa que protege trabalhadores, mineiros. Então, por isso, essa adesão tão grande que a gente tem, né? Santa Bárbara tem uma aderência muito grande na religiosidade, no catolicismo popular no Brasil, e é também a imagem, a santa que tem relação com Yansan no sincretismo brasileiro. Então é curioso pensar também nessa coerência que tem, uma coerência, mas ao mesmo tempo existe uma certa perturbação em pensar nesses eventos, né? Como esses eventos se encadeiam também, né? Alguns eventos trágicos, como a gente consolida essas memórias em torno disso, né? Infelizmente, essa capela começou a ser invadida pela umidade e o mural começou a se deteriorar. Então esse mural foi retirado de lá e hoje ele está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Mas essa obra é uma preciosidade, porque é um projeto em guache, todo feito, né, assim, detalhadamente, para pensar essa obra que foi instalada no início dos anos 60 no túnel. E por fim, a gente chega aqui para falar um pouquinho sobre a obra do Rubem Valentim, que é um artista baiano, que vai trabalhar a partir de uma iconografia afro-brasileira, né? E é muito interessante a gente pensar, a partir do que a gente conversou sobre o concretismo, sobre toda essa influência, né? Esse pensamento de uma organização racional e como ela coincide com esse projeto também de uma organização racional que estava direcionada, né, para uma certa ideia de progresso, de uma certa ideia de evolução social, né, pautada nesse progresso industrial, nesse progresso econômico ocidental. Então é muito interessante a gente trazer para a nossa reflexão, convidar, né, assim, a gente a olhar para o Rubem Valentim, entender melhor qual era a proposta dele, assim, sendo contemporâneo de artistas concretistas, mas sendo um artista que sempre recusou,
né, assim, conscientemente essa narrativa do concretismo, né? O Rubem Valentim ele nunca se disse, né? Ele sempre se afirmou como um artista construtivo, mas não concreto. Por quê? Ele fala que o que interessa a ele realmente são questões de conteúdo. E qual seria esse conteúdo? É um artista que vai estar preocupado em trazer para o presente e orientar o futuro, né? Assim, um futuro que só pode ser orientado a partir do passado. Então, é um artista que vai entender desde o princípio que era papel dele olhar para si mesmo como um artista afrodescendente, como um artista que estava ali na Bahia, né? naquele lugar onde, com uma força tremenda para a gente pensar esse sentido de origem, esse sentido de encontro abrupto de culturas, né? Em que a gente pode pensar o nascimento de uma sociedade ou a orientação no sentido da construção de uma sociedade, mas que isso não poderia se dar sem a valorização de uma riqueza ancestral. Então, o Rubem Valentim, é interessante a gente trazer o Rubem Valentim, assim como a Djanira, que estava ali trabalhando de uma maneira muito próxima, né, dos trabalhadores, nessa tentativa de uma descrição, de uma aproximação muito cuidadosa desse universo, né, assim, tão diverso da sociedade. O Rubem Valentim ele vai tratar dessas questões mesmo de cunho mítico, que estão presentes ali nessas religiões afro-brasileiras, né? Então, esses emblemas que ele vai construir a partir dessa simplificação de algumas formas, de um semicírculo, essas setas que vão sendo criadas, né? A utilização de cores, né? Ele vai ser muito econômico aqui esses emblemas são raros, né? Assim, dizem algumas pessoas que são muito, muito importantes, assim, essa fase do Rubem Valentim mais contida também, mais gráfica, né, em que ele vai trabalhar com o branco e o preto praticamente, né, que são trabalhos bem valiosos dentro da produção dele, a gente pode pensar assim. Acho que é importante a gente olhar para a obra do Rubem Valentim como uma obra moderna que consegue lidar com a complexidade das contradições que faziam parte desse nascimento do Brasil. Então, assim, quem somos nós, né? E como a gente pode olhar para o futuro, assim. Então, todas essas questões ligadas a uma formulação de narrativa sobre identidade, como que essas questões podem se relacionar com a elaboração do presente, né? Como a gente pode se relacionar com essas complexidades do presente, dessas forças muitas vezes que estão em oposição, né? Interesses que estão em oposição, diferenças muito profundas na sociedade, né? Mas valorizando uma origem ancestral, né? Assim, algo que não pode ser desconectado, algo que não pode ser apagado, algo que precisa ser lembrado. A gente está falando de memória, de algo importante na constituição de um acervo, né? Um acervo como algo que precisa ser guardado, que precisa ser lembrado e compartilhado, no caso de um museu, né? Então, Rubem Valentim, acho que é um artista que a gente pode trazer aqui para pensar sobre isso, né? Se o concretismo estava querendo pensar na formulação de uma sociedade para o futuro completamente em aberto, né? Assim, construída a partir do zero, que fosse totalmente universal, né? Mas pensando esse sujeito universal, a gente pode se perguntar, será que esse sujeito universal algum dia existiu? Né? Será que a gente conseguiria aplicar isso, né, universalmente? E aí o trabalho do Rubem Valentim traz essa diferença, né, de enunciado para a gente pensar que talvez esse ser universal, esse sujeito universal nunca tenha existido, né? E que a gente não pode pensar em orientar o nosso desejo para o futuro sem pensar no passado, né? O passado ele sempre vai precisar estar com a gente de maneira consciente se a gente quiser orientar qualquer desejo para frente, né? Qualquer projeção para o futuro. Então, como a gente pode fazer isso hoje a partir dessa herança, de toda essa construção, essas contribuições que os modernistas trouxeram para a gente? Então, fica esse convite
para vocês visitarem a coleção e pensarem também a partir disso.